Oi, gente, aqui é o Aleph. Esse é o nosso terceiro vídeo da série no qual eu ensino como eu fiz a minha análise do meu trabalho de monografia, no qual eu avalio os efeitos dos aplicativos de transporte de passageiros e também de entregas nas condições de trabalho dos condutores. E esse aqui é o nosso terceiro vídeo. Sem mais delongas, a gente vai dar prosseguimento no último vídeo, no qual eu recomendo estar assistindo antes desse vídeo, mas nós paramos aqui no número de condutores e faltou a gente está calculando o percentual de contribuição. Lembrando que a nossa análise ela é a nível de capitais. Então a gente precisa ter o percentual de contribuição desse setor no qual a gente está recortando através dessas variáveis, né, que é de ocupação e também de atividade. E a gente precisa saber qual é o percentual de contribuição desses condutores por capital. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar esses indivíduos, apenas eles, e vamos atribuir a um novo objeto que vai armazenar essa informação. A princípio eu vou chamar de condutores underline 2, mas fica a seu critério. E aí a gente vai agregar esse group by, ele é muito utilizado para agrupar. Então a gente vai agrupar esses condutores primeiro pela capital, na verdade, primeiro pelo ano, porque nós iremos calcular e estimar a contribuição previdenciária por trimestres. Então, todos os trimestres a gente precisa ter esse valor. Então, primeiro pelo ano, segundo pelo trimestre, terceiro pela capital e quarto pela variável no qual ela me diz quem contribui e quem não contribui. A título de curiosidade, eu vou abrir aqui só para a gente estar recordando também como que ficou o nosso data frame anterior. Vamos ver se a gente acha essa variável aqui. Aqui, ó. BD 4012. Então, a gente tem a informação se ele é contribuinte ou não contribuinte. Todos, sem exceção, acredito que tem as informações, né? A partir do momento que ele é ocupado em alguma ocupação, seja na formalidade ou na informalidade, ele declara essa variável, tá certo? E aí nós iremos, a gente pode contar, a gente pode dar um count, mas eu vou utilizar isso apenas como exemplo para vocês entenderem mais ou menos como que funciona esse group by, mas o nosso objetivo não é contar, né? Nosso objetivo é calcular o percentual de contribuição. Então aqui a gente já tem aqui Aracaju no ano 2015, no trimestre 3, nós temos a quantidade de indivíduos amostrados. Lembrando que esse aqui é o valor de indivíduos entrevistados e não o valor da variável que estima a população, né? A variável que estima a população é a variável V1028. Então, nós iremos calcular, na verdade, considerando o peso populacional. Para ficar mais claro essa questão dos pesos populacionais, vocês podem pensar da seguinte forma: cada observação dessa equivale a um indivíduo. Essa variável V1028, deixa eu ver se eu encontro ela aqui. Nossa, tem muitas variáveis. Deixa eu achar ela aqui e já retorno. Aqui, acabei passando e acabei voltando para e localizar a variável. Essa variável está dizendo que existem 76 pessoas naquela localidade exatamente com essa, ou aproximadamente com essas características, tá? Então, existem 76 pessoas
que tem ensino fundamental incompleto, que além disso está na força de trabalho, que além disso é ocupado e além disso é conta própria. Essa variável é a 1028, que é a nossa variável que atribui os pesos populacionais, tá? Acho que é legal visualizar isso porque eu demorei um pouco para entender. E dando prosseguimento, então a gente não vai calcular, não vai contar o número de pessoas, mas a gente vai contar essa variável 10, 28, que são os pesos populacionais, tá bom? Então a gente vai dar um valor de total aqui e vamos somar essa variável de acordo com esse nível de agregação, tá? Então a gente vai calcular a variável V 10, 28. Isso aqui já é suficiente para nós. E vamos dar uma olhada para saber como que fica a nossa base aqui. Aí aqui a gente já tem uma estimativa populacional, né? Então, na Aracaju, no terceiro trimestre de 2015, haviam 2.326 pessoas que contribuíam, que eram condutores dessas atividades, e 2.103 que não contribuíam, ok? Então, como que a gente calcula o percentual de contribuição? Muito simples, a gente pega o valor de contribuintes e divide pelo valor total, né? Que é o valor da população de condutores desse município, dessa capital. Então, a gente iremos seguir, mas antes nós vamos fazer uma pequena alteração, novamente usando o GSUB. Tá? Nós vamos subscrever essa variável anterior do nível de contribuição, o que nós iremos fazer, o que eu recomendo também vocês estarem sempre fazendo, não é legal trabalhar com espaços e nem com acentuação, então a gente vai estar resolvendo isso. Tá? E é isso, a gente pode usar o GSUB novamente, como a gente fez anteriormente, e aí a gente pode escrever aqui não contribuinte. Então, ele vai localizar os não contribuintes e vai substituir por não contribuinte dessa forma. Vou colocar a primeira em letra maiúscula mas eu recomendo sempre deixar em letra minúscula. Mas o script é meu, trabalho da forma que eu quero. Aí ele vai localizar essa informação, se ele encontrar, ele vai substituir por não contribuinte. Caso contrário, ele vai manter. Ele funciona como if false também. Tem uma outra função que chama if false. Eu acho que mais para frente eu utilizo essa função e eu ensino. Mas é uma outra forma. Existem formas diferentes de executar a mesma coisa. Então a gente fez isso aqui. Vamos dar um enter só para a gente ir acompanhando as nossas alterações. Então aqui já temos contribuinte e não contribuinte. Ok. A segunda coisa que iremos fazer, até mesmo para não só facilitar o cálculo, mas também para ter uma estrutura já que a gente vai utilizar, nós vamos transformar isso aqui em coluna. Então, isso aqui vai virar uma coluna de contribuintes e uma coluna de não contribuintes. Nessa estrutura que a gente chama, que a gente fala que essa estrutura está em dados longos, né? Então, a gente pode transformar ele em dados largo. Dados largo no qual essa variável aqui, VD42, ela vira uma coluna, tá? Duas colunas no caso. E a gente vai fazer isso através dessa função que é pivot_wide. E a variável que eu quero, a variável que eu quero transformar em coluna, a gente digita names from, underline from, e digita
VD 4012. E a gente também declara as variáveis que é o valor, né? A variável nossa que é o valor é o total. Então, a gente declara a variável numérica, que é essa nossa variável, e a variável que será transformada em colunas, que é essa VD 4012, nesse parâmetro. E aqui a gente já pode dar um Enter, mas eu vou fazer uma outra coisa também, tá? Deixa eu ver qual foi o erro que deu aqui. Não foi possível encontrar a função. Talvez porque eu não tenha aberto o pacote. Ai, meu Deus. Como Adverse. É sempre, à medida do possível, ler o erro. Nem sempre a gente sabe o que está escrito, né? Mas esse aqui é bem intuitivo. Ele fala que não foi possível encontrar a função. Ou então de duas uma, ou não está carregado ou você digitou a função errada. Que é o meu caso, por exemplo. Eu digitei a função errada, voltou um erro aqui. E aqui eu já consigo executar. O bom de mostrar esses erros que ele pode ajudar, né? Porque mostrar só o que dá certo também não dá. Às vezes é bom mostrar os erros, saber, e mais importante que mostrar os erros, mostrar como tratar os erros e reconhecê-los. E aqui a gente já tem aqui, ó, a coluna contribuinte, não contribuinte. Mas observa que tem alguns valores NA aqui, é porque não teve nenhum condutor entrevistado nesse período em questão em que ele era não contribuinte. Então, ele armazena como missing, né? Ou valor ausente, ou NA. São sinônimos. Mas nós iremos utilizar outro parâmetro dessa função, que é o values underline fill, porque aí, no caso dos valores ausentes, ele vai atribuir o valor zero. E vamos ver novamente como que está. E aqui ele já transformou esse valor zerado, tá certo? E próximo passo é calcular o nível de contribuição previdenciária, tá bom? Então a gente pode dar um pipe novamente e um mutate. Dessa vez não vai ser para subscrever nenhuma variável antiga, será para definir uma nova variável. No caso, a gente vai escrever aqui uma nova variável, vai se chamar contribuinte underline previdência, e ela é exatamente igual à variável contribuinte, mas está em letra maiúscula, né? Contribuinte, eu achei que ele ia mostrar automaticamente, mas ainda não. E aqui a gente já pode abrir um parêntese para somar contribuinte com não contribuinte. Deixa eu ver se tem algum erro aqui. Acredito que não. A lógica é exatamente essa. Vamos ver se executa. Executou e agora a gente vai abrir aqui novamente. E aqui a gente já tem o percentual de contribuição e a gente já pode fazer a nossa primeira análise. Os menores níveis de contribuição é aqui o Macapá, seguido de Belém e Manaus. Então aqui a gente já tem o nosso primeiro diagnóstico. Os menores níveis de contribuição previdenciária estão no norte, né? E parece que logo em seguida, ó, Porto Velho, São Luís, parece que logo em seguida já vem alguns estados do Nordeste
E se a gente ordenar aqui ao contrário, nós temos aqui 100%. E aqui eu já aponto uma das limitações do meu trabalho, que é a questão da alta variabilidade. Como o nosso segmento, que é condutores das atividades que a gente já mencionou no vídeo anterior, e eu não vou ficar repetindo, é uma amostra pequena. Então, como é uma amostra pequena, de um trimestre para o outro pode dar muita diferença. Por exemplo, nesse caso aqui em Florianópolis, aqueles que foram entrevistados pela PNAD contínua, nenhum deles era não contribuinte. Então, ele deu um percentual de contribuição de previdência de 100%. Isso demonstra uma baixa amostragem que gera um alto grau de variabilidade de um trimestre para o outro. No entanto, os nossos modelos de painel, ele consegue suavizar essa variabilidade, consegue dar uma controlada nessa variabilidade e modelar, né, para poder fazer as estimações. Enfim, e aqui a gente vai seguindo. Mas a princípio eu vou deixar essas três variáveis. Eu vou finalizar esse vídeo, que já temos 16 minutos, e vamos depois partir para o próximo, no qual a gente já vai calcular a jornada de trabalho média. Mas recapitulando o que a gente fez aqui, a gente calculou o percentual de contribuição, utilizando a variável que agrega as variáveis para o ano, trimestre, capital e a contribuição previdenciária. A gente utilizou o Samwise, aprendemos como considerar os pesos populacionais e o que eles significam na prática, né? Aqui, novamente, usamos a função GSUB, no qual substituímos o não contribuinte pelo não contribuinte sem acentos e sem espaços. E utilizando, e isso aqui é importante, tá? Aprendemos a transformar em dados longo para dados largo. E definimos uma nova variável, que é o percentual de contribuição previdenciária. E é isso. Eu aguardo vocês aí no próximo vídeo. Valeu, gente. Até mais.